Nós estamos de volta agora para falar de alimentação na menopausa. Conto com a sua participação através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Para conversar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber a doutora Renata Gildes. Ela é nutricionista. Rê, tô tão feliz que você está aqui. Obrigada por ter vindo. Nós também estávamos. Obrigada pela lembrança, pelo carinho, uma alegria muito grande sempre. Muito bom te receber, aprender com você, ver tudo que você está fazendo também aí nas redes sociais, na internet, em outros programas, dando outras entrevistas. Muito legal, viu? Eu gosto muito de te ver. Mas você sabe que você sempre foi a pioneira aqui, né? De me chamar. Eu tenho muita gratidão sempre pelo seu carinho, pelo espaço que você me dá. É sempre muito especial. É muito bom ter você aqui. Uma das primeiras nutricionistas a falar de low carb, sim, a trazer isso e colocar. Quando tudo era mato, né? Eu costumo falar para os pacientes que hoje tem muito produto, tem muita coisa pronta, né? Mas você fala disso numa época que nem tinha nada. Tanto. Outro dia eu atendi uma paciente que passou comigo em 2018, ela falou, nossa, Renata, eu te acompanho e tal, tem um monte de lançamento. Eu falei, pois é, tem muita coisa e a gente imagina que aumente cada vez mais, né? Eu acho que como já saiu sem glúten, sem lactose, sem proteína do leite, vai sair low carb também nos mercados em breve, se Deus quiser. Isso é muito legal, né? Sim. Você sempre ensinando também a ir para a cozinha, fazer o ideal, o alimento, né? E também numa época que tinha menos alternativa pronta. Não tinha nada, praticamente. Então a pessoa, para fazer low carb, ela tinha que estar disposta a isso. A cozinhar, né? Eu acho que a cozinha, ela voltou com muita força, né? E é uma alternativa de qualidade de vida, né? Quando você escolhe o ingrediente desde o supermercado, né? Você faz todo aquele processo, você valoriza mais a comida, né? Quando você se envolve no preparo. Então, claro que a gente recomenda muito, sem dúvida. E low carb, ou até sem ser low carb, normal. Mas estando lá, né? Saudável, né, Dê? Assim, sempre você controla do começo ao fim, né? Sim, a qualidade do produto, então você já, no mercado, você já escolheu, né? Você já comparou ali dois produtos que parecem muito semelhantes. Exato. Mas às vezes são muito diferentes. E os aditivos, né? A gente estava com a médica convidada de vocês falando, né? Assim, quando você fala também desses temas de doenças crônicas, muitas vezes tem aditivos que quando você não prepara, você não sabe se tem, né? Corantes, conservantes, acidulante, produtos para fazer emulsão. Então, são coisas... Hoje a gente tem feito muitos testes, né, de sensibilidade alimentar. A gente tem um painel lá de 270 alimentos que tem todos os aditivos mais importantes. Então, às vezes, você está, por exemplo, num tratamento para dor crônica, você descobre lá um aditivo que você jamais saberia. Você recomenda fazer, então? Demais. Esse teste para com sangue. Isso, é muito fácil. Pontinha é uma amostrinha, pontinha de dedo, né? A gente fura, preenche 6 espaços, manda para o laboratório e vem um laudo muito incrível, assim. Tem que ter indicação, né? Assim, é um teste que os convênios não reembolsam, é um teste que ele tem um custo mais elevado, mas vale muito a pena você descobrir uma coisa que seria impossível, né? E acaba sendo um entrave em vários tipos de diagnósticos, de tratamentos, então a gente super recomenda isso sim. E hoje a gente fala muito do bem-estar, né? Então, de repente, você não tem uma doença, você não tem um diagnóstico, mas você não se sente tão bem quando consome determinado tipo de alimento. Exato, você tem uma sensibilidade, se você souber que alimento é esse, te ajuda muito na hora de muito escolher, mais liberdade, né? Porque às vezes você sai tirando empiricamente nós mesmos, né? Às vezes a gente precisa ficar tirando o que é mais óbvio, mas já saiu em teste de paciente frango, né? Uma sensibilidade altíssima. Aí você fala, quando que a gente vai tirar frango? Nunca, porque não é um alimento potencialmente alergênico, né? Então tem coisas que a gente tiraria muito antes e não teria efetividade, né? Muito legal. Agora, se toda mulher viver tempo suficiente, todas as mulheres entrarão na menopausa. E hoje a menopausa é vista de um jeito diferente, porque décadas atrás era o final da vida da mulher. Exato. Hoje, não, é só mais um período que a gente vai passar, não significa nada nesse sentido de tempo de vida. Fala sobre fertilidade, fala sobre outras situações, mas sobre o nosso tempo, não, né? Não, totalmente. E a expectativa de vida da mulher, ela já está quase chegando a 80 anos. Então, se você pensar que você, de repente, vai entrar na menopausa com 50 anos, você vai ter mais 30 anos. A vida inteira. Né? É uma
vida muito grande, né? Então, assim, não adianta a gente imaginar que é um momento, assim, pontual. Não, né? Ele começa, muitas vezes, muito antes, aos 35 anos, né? Com a queda dos níveis hormonais e tal. E, muitas vezes, isso se prolonga, né? Por um bom tempo. Então, é muito importante que a gente já tenha esse tipo de oportunidade que você está dando aqui, né, Dê? Porque a menopausa, ela é um tabu. Né? Não se fala disso. Outro dia eu estava até conversando, até acho que na gravação do podcast, a gente estava falando sobre isso. Quer dizer, é um assunto que a mãe não fala, que a avó não falou, porque existe uma vergonha, né? Porque parece que quando você está entrando na menopausa, você fica totalmente inútil, né? Porque como é o fim da vida fértil, né? Parece que a mulher, né? Exatamente, a vida reprodutiva, mas ainda tem um período muito grande, né? Que você vai ter que dar uma contribuição para a vida, você tem que estar bem, você tem que estar no seu máximo potencial, porque muitas vezes é um período que você vai ter mais liberdade, que você vai ter mais maturidade, né, para fazer as suas escolhas. Então, é muitas vezes injusto que as pessoas não abordem esse tema, né, e não tenham com quem conversar a respeito. Às vezes nem uma amiga sabe, enfim, né, as pessoas preferem né, deixar isso no campo do limbo, né? Exato, do limbo, exatamente. Né? Tá lá, esquecido, ninguém fala. Existe uma certa até competição entre até amigas, né? Lógico. Você já entrou na menopausa, de repente não contar, Exato. Porque, enfim, existe essa coisa de estar trazer bem para aquela idade, isso, né, da velhice, né? do tempo passando, uma grande bobagem, né? Que a gente precisa trazer isso à tona, porque também décadas atrás, ou tempos atrás, as mulheres nem falavam menopausa, falavam, tô naquele período horroroso, tô vivendo, às vezes usava até palavras inferno, né? Um jeito ruim de falar. Né? E, na verdade, todas as mulheres, se viverem tempo suficiente, vão chegar na menopausa e vão viver muitos anos na menopausa. E a vida da mulher, ela é muito cheia de diferentes fases, né? Então, tem aquela fase da menarca, da primeira menstruação, que é super desafiador. Depois, as mulheres, muitas vezes, engravidam, também é uma fase de desafios, né? Então, acho que a mulher está acostumada a enfrentar esses desafios. Então, a menopausa, ela é mais um. Né, a ser vivenciado aí da maneira que for possível e da melhor maneira possível. E dá para fazer através da alimentação um período melhor? Então, dá para melhorar os sintomas? Tem sintomas clássicos de menopausa? Sim. Dá para melhorar através da alimentação? Porque, às vezes, as outras ferramentas já estão em uso. Sim. Mas você não abriu mão ainda de uma extravagância alimentar, muitas vezes, né? Então, primeira coisa a gente precisa entender que o nosso sistema digestivo, ele também envelhece, né? Então, coisas que as pessoas falam assim, não, mas eu não tinha isso. Pois é, você não tinha isso, né? Mas da mesma maneira que você passa a tingir um cabelo, né? Você passa a ter um envelhecimento do seu sistema de absorção, de enzimas, né? Então, muitas vezes, vários tipos de desconfortos, eles começam, muitas vezes, no intestino, né? Então, essa questão da inflamação, que é extremamente comum, né, no período de menopausa, pela queda dos hormônios, né, a gente acaba tendo uma maior suscetibilidade a um risco cardiovascular, vários tipos de desconfortos, né, os calores, a insônia, né, que é uma das coisas que mais incomoda, então a pessoa já começa aquele dia cansada, enfim, né, a lista é muito grande e pontualmente em cada um desses fatores e em termos sistêmicos de todos os fatores, a alimentação ela é com certeza um auxiliar muito potente e muitas vezes muito ignorado também pelas pessoas. As pessoas se preocupam muito se elas são candidatas ou não à reposição hormonal, mas fala-se muito pouco, quase nada mesmo, sobre a alimentação, né? Estratégias não medicamentosas ou não hormonais, né, que são muito importantes. Então, eu acho que a alimentação, a primeira coisa é identificar se você está conseguindo se alimentar primeiro com comida de verdade, né? Isso é a primeira coisa. E segundo, você buscar inserir na sua alimentação vários alimentos que podem melhorar o funcionamento dos seus sistemas, né? Então, aumentar a fibra, a questão da proteína que eu trouxe aqui, né? Então, um dos maiores problemas na fase da menopausa é a diminuição da densidade óssea e da massa muscular, né? A gente perde
perde massa magra, assim, infelizmente numa queda livre, muitas vezes. Então, a mulher, ela já tem, né, um contexto histórico onde ela come muito pouca proteína. Né? Então, é aquela mulher que come um bifinho, palma da mão, um ovinho, ou até tem aquelas mulheres que acabam partindo para uma linha de veganismo ou de vegetarianismo, e muitas vezes elas já consumiam pouca proteína, né, quando estava tudo em ordem lá, a parte hormonal. Depois que os hormônios ficam mais deficientes, a perda de massa muscular ela é muito intensa. Né? Então, você precisa de uma orientação. Se você tivesse que ter uma orientação apenas, seria tentar otimizar o seu consumo de proteína. Né? Agora, se precisa aumentar o consumo de proteína e mulher já tem um histórico de consumir menos, também porque a gente está sempre muito em dieta, muita restrição na quantidade de tudo e também aí controlando a ingestão de proteína. E você falou que o nosso sistema gástrico também, né, toda a parte gástrica vai envelhecer, natural. Existe um empachamento, aí parece que dificulta mais. Mas nunca tive problema de digestão. Mas a gente vai fazendo aniversário, é uma delícia, todo mundo quer, mas também tem os efeitos. Não, e você falou perfeito, porque assim, muitas vezes a pessoa ela não passa com um profissional que não escuta e tal, ela compra, por exemplo, um whey protein numa loja de produtos naturais. Fantástico. Só que o whey, ele é da proteína do leite de vaca. Tem pessoas que têm sensibilidade, então a pessoa sente distensão, sente gases, né? E ela acha, não, proteína em pó, não, isso não serve pra mim. Mas tem a vegana, tem a base de colágeno. Então assim, não é só comprar a proteína, vou tomar whey. Isso. Porque se você não for tão tolerante, nem vai absorver tanto e você ainda vai ter. Exato, você vai criar um quadro disbiótico, quer dizer, você vai criar um problema no seu intestino que não existia. Para o restante da sua alimentação também, não só para aquele whey. Exatamente. Então aí a absorção não é legal, claro, né? Mas você vai muitas vezes, por exemplo, outra coisa que é interessante lembrar, às vezes um whey protein normal, né, de proteína do leite de vaca e tal, tem um adoçante. Então, por exemplo, ele é adoçado com xilitol. Aí já era, porque a pessoa vai ficar com a barriga mega estufada. A maioria tem essa distensão com xilitol, né? Exato. Né? Então, a pessoa que não conhece, né, um produto, não tem como saber ler um rótulo, enfim, as pessoas não são obrigadas, né, a saber disso. Por isso que muitas vezes o profissional, ele vai te escutar. Então, por exemplo, você tem uma dermatite. Poxa, será que você vai entrar com whey de proteína do leite ou de repente a gente vai buscar uma opção à base de colágeno de sabor neutro, com o mínimo de aditivos possível? Né? Então, aí a gente vai puxando, né? Vai investigando isso melhor para te dar uma orientação mais assertiva, né? Xilitol é uma das substâncias que está lá naquele teste? Não, o xilitol não tem ainda, mas com certeza... Dá para fazer o teste de usar e ficar sem usar, né? Sim, com certeza. Isso é bem fácil de descobrir, né? Vamos para o intervalo? No próximo bloco a gente continua falando. A doutora trouxe aqui alguns elementos para mostrar para gente. O que vem com a menopausa também, que é bem clássico das mulheres, é a dificuldade da perda de peso. Isso. E não só... Às vezes a pessoa nem estava no sobrepeso, não era obesa, mas uma mudança na configuração do corpo. Totalmente. Né? E aí, pelo acúmulo ficar ali mais na região abdominal, aí é uma corrida, parece que contra o tempo, para se livrar daquela gordurinha. A gente vai entender quais seriam as melhores estratégias para isso também e para outros sintomas que vêm aí. Então, aquele calorão, será que alimentos mais frescos que também pudessem colaborar com isso podem ajudar? No próximo bloco, até já. Nós estamos de volta, continuamos falando sobre alimentação na menopausa com a doutora Renata Gildes, nutricionista, contando sempre com a sua participação. Aproveite para mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp. O telefone é 11-3337-5886. Doutora, vamos lá. Falar das estratégias de alimentação, né? Uma das queixas que vem com a menopausa, aliás, muito antes da menopausa, né? Porque a gente quer culpar alguém, é culpa do metabolismo. Exatamente. Metabolismo lento. Isso. Com 20 anos, com 30 anos, 40 anos, 50 anos, entrou na menopausa, é a menopausa que é culpada. Sim. Mas a gente sabe que existe uma verdade nisso, assim, que é a mudança na configuração do corpo da mulher, porque a mulher ela tem um corpo então afinado na cintura. Isso. Existe uma coisa que você pensa num corpo feminino, você enxerga uma silhueta, exato, né?
com a transformação, a chegada da menopausa, há uma transformação desse corpo. Sim. E é isso que incomoda, mesmo as mulheres que estavam num peso adequado, né? Exato. Então, esse ganho de gordura visceral, ele é uma realidade que atinge todas as mulheres, né? Mas se você tem um olhar para isso e você se antecipa, né? Então, por exemplo, fazer uma bioimpedância, né? Então, algumas pessoas fazem, ou faz na academia, ou faz no consultório do endócrino, da nutricionista, e aí a pessoa percebe que de uma hora para outra aquele nível de gordura visceral aumentou, né? Porque aquelas bioimpedâncias mais recentes, tal, que elas têm os 4 compartimentos do corpo, tal. E aí aumentou. Então, o que você vai fazer? Você precisa investigar como está o seu metabolismo em relação à glicose e insulina. Porque muitas vezes já é um sinal de que você está tendo uma resistência à insulina. E quando a gente está falando de resistência à insulina, a gente está falando de um conjunto de situações. Então, aumento de triglicerídeos, né, o aumento da glicemia, o pré-diabetes, muitas vezes aumento da pressão arterial, da fração LDL, do colesterol, que é uma fração mais aterogênica, né? Aquele LDL pequeno e denso. Então, assim, não é só uma questão de aparência, né? Porque muitas vezes a pessoa vem buscar, muitas vezes, a melhora, né, do contorno. Só que muitas vezes por trás dessa gordura visceral tem um monte de doenças que a pessoa já poderia estar se antecipando, né? Então, por exemplo, ela já poderia estar tratando, entre aspas, um pré-diabetes, né? Então, ela tem lá uma glicose de 92, mas ela já está com uma insulina de 18, né? Tá Só que bom. quem pede insulina hoje? Muitas vezes poucos profissionais, né? E essa insulina alta, né, dela que vai colocando a gordura para dentro desse compartimento. Então, não adianta você querer fazer uma dieta com controle calórico se nem você sabe se a sua insulina é alta ou não. Então, isso é muito importante. Quando você, muitas vezes, tem um direcionamento mais aprofundado em relação a essa parte metabólica, você sabe que, por exemplo, algumas estratégias, como a que a gente gosta, que é uma estratégia com menos carboidrato, com foco na meta proteica, muitas vezes ela é muito mais efetiva para esse tipo de perda de peso do que a pessoa ficar comendo, como a gente vê na internet, né? Banana com granola e mel, né? A pessoa agora é moda doce de leite, né? Então, você vê que tem muitos perfis que eu costumo brincar, né? É o perfil que fala o que a pessoa quer ouvir. E muitas vezes a pessoa procura a gente vai falar o que ela não quer ouvir, né? Que, olha, vamos reduzir o carboidrato, né? Vamos, de repente, diminuir o carboidrato pelo menos à noite, usar fontes menos inflamatórias, né? Então, é engraçado porque muitas vezes essa busca, ela passa por um conhecimento também da parte metabólica, né? E vai chegar no teu desconforto, porque para ter um resultado diferente não dá para fazer a mesma coisa. A mesma coisa, né? Tem algo que você me fala já há muito tempo aqui no programa, nem sei te falar em que ano, 2017, antes talvez, que não adianta fazer dieta à moda da casa. É isso aí. Né? Então, vou pegar aqui, gostei dessa indicação, Isso. essa nutri aqui, ela deixa comer o doce de leite. Essa daqui agora, então, pode comer bastante proteína, gosta de carne. Não, né? Sensacional. É a customização da dieta. Dá, né? Aí não dá. Porque assim, se você faz um Frankenstein de estratégias, você não tem resultado nenhum. Por quê? De repente, aquela profissional que faz uma linha, sei lá, mediterrânea, outra que faz uma linha, sei lá, mais integrativa, outra que faz uma naturopatia, sei lá, né? A pessoa, ela tem uma linha de raciocínio. Agora, se você pensa, não, olha, isso aqui eu gostei. Mas essa falou que pode comer pão. Essa aqui liberou a banana. Não, então assim, não existe o alimento certo ou errado. Existe a pessoa certa ou errada para aquela estratégia. É isso mesmo. E aí você precisa ter mais atenção em algumas fases, seguindo determinado tipo de estratégia, para atingir o objetivo. Algumas adaptações sempre dá para fazer, né? Sim, sem dúvida. Sim, não vou conseguir começar dessa forma, faz uma adaptação, mas você tem um objetivo, você sabe onde você tem que chegar. Perfeito. E aquilo precisa, também é uma coisa que você fala aqui bastante, se tornar o seu estilo de vida. Isso. Se for uma coisa insustentável,
saudável, né? A gente explica, às vezes você precisa de uma fase de ataque para sair daquela estagnação. A gente costuma dizer que o emagrecimento ele tem 3 fases: fase de choque, uma desaceleração e um platô. Então, às vezes a pessoa vem com, né, um peso excessivo, um peso que ela ganhou na pandemia, então aquela pessoa que engordou 15 quilos em 2 anos, tal. A gente explica, precisa de uma força-tarefa no início, né? Mas depois desse início, é muito importante você sinalizar para o profissional aquilo que você dá conta ou não. Porque o que acontece? A pessoa, ela muitas vezes ela se incomoda com uma orientação que a gente dá e ela troca de profissional e começa tudo de novo, né? Então, às vezes a pessoa fala, antes de você eu passei com 4 nutricionistas. Então, mas se em vez de passar com 4 nutricionistas, você tivesse ido na consulta 4 vezes com a mesma pessoa, talvez você teria dado um tempo para um ajuste, né? E na menopausa, né, Dê, tem fatores emocionais que eles são muito impactantes, né? Então, por exemplo, as mudanças de humor, né? Então, aquela mulher que ela, de repente, vai na nutricionista, falou uma coisa que você não gostou, a pessoa sai chorando do consultório e aí não faz mais nada. Por quê? De repente, você estava num momento de maior fragilidade, né? Então, eu acho que você saber também que existem essas flutuações, né, na questão da ansiedade, própria depressão, tal, sono sem qualidade, muitas vezes para buscar um profissional que possa te acolher, né? E às vezes, enfim, às vezes não dá aquele match no dia e tudo bem, né? Mas às vezes você sinalizar, às vezes a gente escuta, né, pessoas falando, eu nem abri o material que você mandou. Gente, então assim, né, a gente está muito à disposição, no WhatsApp, a gente dá todo o suporte. Então, às vezes o que você acha que você precisaria de uma dieta, não, às vezes você precisaria de um psicólogo, psiquiatra, né, um bom ginecologista que possa fazer uma leitura hormonal mais aprofundada, né? Então, tudo isso ajuda também a ter resultado. Também pensar que a menopausa faz parte do envelhecimento, e a gente sabe que o açúcar refinado a gente poderia viver tranquilamente a vida sem, que não Com faz falta certeza. para nada, não serve para nada. E tem muitos substitutos para ele, né? Com o que a gente pode substituir? Então, você falou do xilitol. Tem muita gente que tem a distensão ali pelo xilitol, não tolera muito bem. Vale mais um açúcar que ele é menos refinado ali naquela... Tem uma graduação do refino, né? Sim, claro. Ou adoçar com outra coisa, com uma fruta que tem açúcar, mas aí é o açúcar da fruta... O que vale a pena? Porque também se fala muito sobre o açúcar alimenta câncer. Então, nessa fase... Ele envelhece também, né? Ele tem muita relação com o envelhecimento cutâneo, né? Então, o açúcar, ele é da lista de produtos inflamatórios, ele tá lá no top 3, Dá para viver sem uma vida inteira, né? Só que eu acho assim, o importante é a gente, por exemplo, você falou, né? Seria interessante mudar para um açúcar menos refinado e tudo mais. Eu acho que a primeira coisa é você ter consciência de quanto açúcar você está colocando. Isso é fundamental. Só que a gente não tem, é muito difícil. Só que não tem. Ainda mais quando consome muito industrializado. Exatamente. Então, por exemplo, suco de uva integral. Falo isso aqui toda vez que eu venho aqui, né? Então, outro dia, a gente se surpreende que, muitas vezes, outro dia eu atendi uma paciente com diabetes estabelecido que ela não sabia que o suco de uva integral ele tem 2 colheres de sopa de açúcar, né? Então, por exemplo, a pessoa já pôs o açúcar no cafezinho, aí no meio, né, do horário do almoço ela toma um suco de uva, ela toma um refrigerante, enfim. Então, eu acho que o primeiro passo é você tentar desensibilizar o seu paladar e vai colocando um pouquinho menos de açúcar, né? Eu acho que isso é a primeira coisa para quem não quer partir para os adoçantes, porque eu acho assim, uma coisa que bloqueia a consulta é você dar essa sugestão do adoçante para uma pessoa que nunca usou, né? Então, por exemplo, eu falo, gente, olha, tem um guia de adoçantes que eu mando, tem o eritritol, tem a estévia de várias marcas, tem talmatina, enfim, tem uma lista inumerável de adoçantes, né? Mas, às vezes, existe um bloqueio. Então, assim, a gente sempre tenta desconstruir, né, aquela ideia de, vou adoçar com tâmara. Gente, a tâmara é super doce, né? Então, de repente, às vezes, poxa, você vai adoçar com tâmara, então, de repente, tenta colocar, por exemplo, uma ameixa, que tem a ameixa, ela tem um sorbitol, né? Que é um adoçante natural, por exemplo. Então, de repente, é muito similar, né? Aquela pessoa que gosta de comer aquela tâmara com morango dentro, pega a ameixa
ameixa e põe um morango, pega um damasco e põe um morango, né? Então eu acho que assim, poxa, quantas frutas você come por dia, né? Tem gente que acha que, a gente escuta isso no consultório, eu descasco 3 laranjas e como depois do almoço. Só que você já comeu arroz, você já comeu feijão, que tem carboidrato, você comeu batata, muitas vezes comeu uma farofa. Então assim, a gente tem que fazer realmente uma distinção dos tipos de carboidratos, né? Porque quando a gente fala low carb, é um espectro muito grande, vai de 30 ou menos até 120. Tem paciente que se você colocar numa conta, a pessoa come 300 gramas de açúcar por dia. Aí não tem como você ter uma perda de peso na menopausa quando você já tem uma diminuição do seu metabolismo basal. Porque o que determina o metabolismo basal, muitas vezes, é a quantidade de músculo que você tem, que é o tecido ativo. Que já está em queda na menopausa. Já está em queda, exatamente. Né? Então, às vezes, a pessoa usa o açúcar como recompensa, por quê? Porque ela está num quadro ansioso, né? Ela está já com um problema hormonal que muitas vezes aumenta a compulsão alimentar. Então, enfim, a primeira coisa é assim, o pessoal não tem coragem, muitas vezes, de ler um rótulo e falar, meu Deus, eu vou ler isso aqui e aí eu não vou mais querer comer, né? Então, é complicado isso. Rê, melhorou ou piorou aí na tua prática, na tua clínica, dos teus pacientes, a mudança na rotulagem dos alimentos? Olha, Dê, é uma pergunta teve? sensacional que você está fazendo. Porque assim, eu acho que piorou, por quê? Porque muitas vezes, quando você olha o rótulo, por exemplo, nós que trabalhamos numa linha com baixo carboidrato, alguns produtos, eles têm gordura saturada, né? Então, aí tem escrito lá, rico em gordura saturada. Meu Deus, gente, calma. O que é gordura saturada? Né? É um tipo de gordura, né, que ela está presente naturalmente em diversos alimentos que a gente come, né? Então a pessoa, meu Deus, eu não posso comer esse produto, só que ela come churrasco, então ela não sabe que tem, né? Ela come queijo, então assim... certo. Né? Então, muitas vezes, assim, aquela lupa que aparece, muitas vezes ela assusta a pessoa, né? E o que ela teria que se assustar, ela não assusta, porque muitas vezes não, mas isso aqui é um açúcar natural, tá? Mas será que esse açúcar natural, ele também não compromete alguns setores? Então, acho que assim, o que foi muito legal dessa mudança da rotulagem foi realmente a letra maior e o fundo branco, tá? Isso melhorou bastante, mas, por exemplo, ainda tem problema em relação à porção, né? Então, às vezes, a pessoa esquece de olhar que, de repente, aquela quantidade de calorias corresponde àquela porção, não a 100 gramas, né? Então, também tem isso. Então, eu acho que é um super primeiro passo, né? Mas também a gente precisa ter mais conhecimento, porque quando tem mais informação, tem que ter mais esclarecimento, senão confunde mais, né? Não sei se isso mudou, mas, enfim, é algo que eu sempre reparo. Cada embalagem também, de marcas diferentes, você tem a porção é diferente. Totalmente. Um pão, né, um pão de forma, você olha lá, é uma fatia e o outro é uma fatia e meia. Para dar ali a quantidade de calorias. A quantidade de calorias e tudo mais que tem ali. Então, tinha que ter, minha opinião, né, uma padronização. Ou em gramas, uma colher e meia de sopa. Mas quanto tem uma colher e meia de sopa? Você não consegue muito identificar. É muito difícil de mensurar a quantidade, verdade, né? Então, e isso também que você fala, assim, é uma coisa que eu acho que com a maturidade, né, com o tempo de atendimento, você vê que muitas vezes você tem que ir devagar com o paciente. Porque às vezes ele fala, mas eu tô comendo aquele pão 100% integral. Eu tô comendo essa tortilha que ela é fit e tal. Então, você tem que ir dando a informação, né, muitas vezes em doses homeopáticas, senão a pessoa desiste, né? Então, por exemplo, esse tipo de claim, que a gente chama, né, que são aquelas alegações, fit, light, rico em fibras, enfim, apenas com os açúcares dos próprios ingredientes, tal, muitas vezes eles confundem a pessoa, porque muitas vezes ela quer o quê? Uma chancela para poder comer. Né? Então, por exemplo, tem uma tortilha proteica que eu indico bastante no consultório, porque ela tem 15 gramas de proteína e só 4 gramas de carboidrato. Aí a pessoa manda a foto daquela tortilha que todo mundo conhece do mercado, né? Que tem 20 gramas de carboidrato e muitas vezes tem 4 gramas de proteína quando ela é a chamada proteica. Então, assim, é muito diferente, né? A abordagem, o número de ingredientes, mas você tem que ir com calma, porque eu costumo falar sempre, o ótimo é inimigo do bom.
né? Então, principalmente nessa fase de menopausa, que muitas vezes a pessoa ela já está com outras comorbidades, ela está muitas vezes com, enfim, né, dores articulares, ela está com um monte de coisa aí, coisinhas pequenas, mas que incomodam. Então, o que ela fala? Ah, mas nem comer eu não vou poder, né? Então, muitas vezes você tem que ter uma escuta empática, né, com essas mulheres. Por isso que a gente faz tanto conteúdo, enfim, nas redes sociais, para poder realmente acolher, porque não é fácil para ninguém, nem para gente. E mesmo se essa mudança for bem lenta e gradativa, né? A gente estava falando do açúcar. Se a pessoa só não adicionar o açúcar ali, né, em mais nada durante o dia, ou já fizer uma redução consciente disso, já é um grande passo, com certeza, né? Mostra o que você trouxe pra gente. Então, Dê, a primeira coisa que eu trouxe foi realmente uma proteína à base de colágeno. Fantástico, que é um whey. Que na verdade a gente chama de proteína isolada, mas seria, que assim, falar whey, tipo, eu não posso falar isso porque não é a base de proteína do leite. Porque o whey é a proteína do leite. Isso, então é uma proteína isolada à base de colágeno. Fantástico. Por que a base de colágeno? Porque para muitas pessoas a proteína do leite de vaca ela é inflamatória, né? Para a maioria. Então, ou ela gera desconforto digestivo, ela pode gerar gases. Muitas pessoas que treinam, por exemplo, a pessoa começou firme na academia, aquele treino com o personal, já compra um whey e começa a usar. E a pessoa tem, por exemplo, muitas vezes ela tem eructação, ela tem refluxo, ela tem gases. Então, assim, pode ser muita coisa. Pode ser a proteína, pode ser o adoçante, pode ser algum aditivo que tenha, né? Então, quando a pessoa vem com essa queixa, a gente indica um produto que pode ser ou a base de colágeno ou um produto vegano. Então, o que eu recomendo? Compre um sachê, pessoal. Não compre o potão de 1 quilo. Porque senão aquele potão vai ficar fazendo aniversário na sua casa, você vai usar 2 vezes, você passou mal, muitas vezes não tem o que fazer. Aí o filho que faz academia que vai usar, né? Que tá lá com o intestino novinho em folha e muito bem, obrigado. É verdade. Né? Mas não desistam de usar proteína, tem outras opções. A base de colágeno, né? Então o vegano. Isso, né? Então produtos mais clean. Outra coisa que eu trouxe aqui que é super importante é esse chá para sono. Tá? Esse chá, ele é muito legal. Por quê? Porque ele é um chá que ele tem ervas naturais, que você pode fazer na sua casa, que cada saquinho de erva você vai pagar R$4, vai ter um potão para o resto da sua vida lá para dar. Então, nesse, por exemplo, eu coloquei o mulungu, coloquei o maracujá, né, que também ele é relaxante, camomila e melissa, né? Então, tem lá um mix. Insônia é uma queixa da menopausa. É uma queixa muito frequente. Então, higiene do sono, né, que as pessoas acham que é uma piada, até a gente fica até constrangido de dar esse tipo de orientação, mas o chá associado a uma higiene do sono, né, tirar telas, enfim, ler aquele livrinho de papel, fazer meditação, tomar esse chá meia hora antes de dormir, então você põe tudo no potão, coloca 1 colher de sopa em 200 ml de água fervida, né, deixa abafar uns 5 minutinhos, coa e toma. É um chá bem gostoso e olha, é surreal como ele funciona. Legal, né? Ótimo. Outra coisa que eu trouxe aqui é um macarrão que é um itoconiaco, né? Tem uma marca, tem várias marcas aí, mas essa é uma marca muito boa. Então, imagina um macarrão que tem só 9 calorias e é feito só de água e fibra. É muito legal, né? Então, você põe o seu molho, você põe o seu molho pesto, molho de tomate com carne moída, fica muito gostoso, né? Então, é uma coisa que também, por exemplo, ajuda a ter um repertório maior com bem menos carboidrato, praticamente nada, né? Uma outra coisa que eu trouxe aqui, gente, é um mix de castanhas, né? Então, aquele lanchinho, né? As mulheres na menopausa, elas se queixam muito de fome no final da tarde, né? É aquele horário da bolachinha, né? Muitas vezes no escritório, ou quando a pessoa está em home office, abre o armário e começa a caçar lá o bolinho que você manda para a criança, enfim. Então, as castanhas, elas têm um papel muito importante. Porção 30 gramas, tá? Então, é um punhadinho pequeno. Tá. Uma coisa que a gente recomenda muito é ter balança em casa. E é baratinho, É baratinho, né? Gente. R$15 você compra uma balancinha lá e você começa a ter um pouco mais de ideia das porções dos alimentos, né? Porque as castanhas, elas têm gorduras benéficas, né? Elas têm
elas têm um poder de saciedade maior, né? Então, tem essa questão também delas serem crocantes, então isso também relaxa, às vezes a pessoa quer mastigar, né? Então ajuda bastante. E uma outra coisa que eu trouxe aqui... A suplementação, né? Isso, eu trouxe 3 suplementos que eu uso muito no consultório e que são suplementos que, assim, que você poderia perguntar para o seu nutricionista, para o profissional. ômega 3, com certeza. Com certeza. Tá. Né? Então, o ômega 3... o cálcio, porque tem uma diminuição, né, da densidade óssea, então às vezes as pessoas fazem densitometria, já tem algum grau de osteopenia, até de osteoporose, claro que isso tem que ser orientação do médico. E um suplemento muito importante para a menopausa é o magnésio. Tá? O magnésio está envolvido em mais de 300 reações no nosso corpo, né? Então o conforto ele melhora muito quando você suplementa magnésio. E o magnésio, ele tem, cada associação tem uma indicação. Então, por exemplo, para o sono, magnésio inositol, tá? Então, tem o dimalato, treonato, isso tá pronto, quelado. A gente manda... Então, o inositol você consegue encontrar em casas de produtos naturais, né? E aí, geralmente, é uma dose em pó, que vem um dosador com 7 gramas. Você mistura com a água, toma meia horinha antes de dormir, pode combinar com o nosso chazinho aqui, então o magnésio bem legal. Para queixas intestinais, a gente usa o magnésio citrato, enfim. Então, o magnésio, gente, é uma coisa muito importante para a mulher na menopausa, né? Toda essa questão também cognitiva, né? A vitamina B12 é muito importante, principalmente para quem, por exemplo, fez bariátrica, né? Então, são níveis que a gente pega que são níveis baixíssimos e muitas vezes o laboratório, ele confunde a pessoa, porque ele fala, é de 190, sei lá, até 800, sei lá. Mas o ideal é acima de 400, né? Então, o valor de referência confunde a gente mesmo. Confunde. Né? Por isso que a gente não pode só ler o resultado do exame, precisa levar de volta no profissional de saúde que pediu. Falar, tá dentro. Não, tá dentro, peraí. Né? Então, às vezes, o dentro tá fora, né? Vou deixar os contatos aqui da doutora. Lá no Instagram, segue a página, @RenataGildice-Nutri, @RenataGildice-Nutri. No YouTube, Renata Gildice, o nome dela. E ela tem um podcast que é Mulheres de Alma. Estarei lá em algum dia. Olha, a gente já convidou. Mulheres de Alma Teremos podcast. você, viu, Dê? Obrigada, viu? E tem o telefone WhatsApp, que é 11 9 18 74 4890. 11 9 18 74 4890. Doutora, obrigada por ter vindo. É um prazer e uma alegria te receber aqui. É sempre uma alegria vir e poder falar desses temas que eles são tão especiais pra gente, né? Você abre um espaço muito, muito importante para quem é da área da saúde. A gente que agradece. Obrigada, viu? Adoro aprender com você. Venha sempre. Obrigada. A gente fica por aqui. Uma ótima semana. A gente se vê amanhã. Tchau.